pessoalmente, mentorei nos últimos 5 anos mais de 5 mil empresários. Eu, pessoalmente. No Gestão e Estratégia, que é o único programa que eu dou aula e que eu dou mentoria ali. Então eu vi 5 mil negócios diferentes ao longo desses 5 anos. E eu vou casar isso com essa minha temporada na Europa agora, onde eu visitei empresas centenárias e eu concatenei um pouco do que eu aprendi até hoje com o G4 e até antes do G4 e agora, conversando com essas 7ª, 8ª gerações de negócios centenários. Né? O que faz um negócio durar um longo tempo é principalmente a qualidade e o alinhamento das pessoas que você tem nele. Então, por exemplo, eu me lembro do Simon Cudney lá, que é o CEO da Henry Paul, ele falando comigo que a preocupação que ele tem em treinar o cutter, né? O cutter é o cara que... Tipo o alfaiate. Em treinar o alfaiate. Ele falou que ele investe 3 anos, Thiago, no alfaiate, até que o alfaiate consiga estar pronto para trabalhar. Pra você ter ideia, um terno na Henry Paul é tipo 60 mil libras, tá? 60 mil libras? Exato. Caceta. É porrada. Então, óbvio que dá pra se fazer um pouco mais barato, mas geralmente vai acabar acontecendo mais ou menos isso aí. É muito grande o dinheiro que gira ali dentro daquela alfaiataria ali. É muito dinheiro. Eles são a principal do mundo, são eles que inventaram o que eles chamam de dinner jacket, né? O inglês chama de dinner jacket e a gente chama de smoking. Eles inventaram isso. Inventaram. E esses caras, eles têm uma preocupação tão grande com qualidade que ele falou, a única forma que eu tenho de garantir qualidade a longo prazo é garantindo a qualidade das pessoas e alinhamento das pessoas. Então, eu pego um cutter, trago ele aqui, treino ele por 3 anos, pagando o salário dele. Depois de 3 anos, ele começa a trabalhar. Essa é a preocupação número 1. Segunda dele, atenção aos detalhes. Ele falou, ninguém dura centenas de anos sem ter atenção aos detalhes. Então, todo pequeno detalhe importa. Porque isso acaba sendo um moat, né? O Warren Buffett chamava de moat, aquele diferencial competitivo que não é facilmente replicável, né? Moats são aqueles lagos que a gente tinha em volta do castelo, assim, que geralmente nos desenhos tem jacaré, né? Os fossos, né? Então, essa atenção ao detalhe, ela se torna um moat para essas companhias, quer dizer que o cliente sabe que a melhor qualidade sempre vai ser encontrada ali. E muitas vezes eu falo para os meus mentorados, né? Puta, mas o meu preço, meu ticket é baixo, eu não consigo entregar qualidade, mas qualidade é relativo. Né? Se eu tô comprando, sei lá, um carro de entrada, de uma marca de entrada, a minha percepção de qualidade vai ser dentro daquele tier ali onde uma marca de entrada te permite ter. Então, você é garoto propaganda ali, né? E eu gosto, por exemplo, com a qualidade com a qual a BYD trata os seus carros de entrada. Cara, eles colocam um nível de qualidade ali que não é de carro de entrada, certo? Então, eles têm uma preocupação em entregar uma qualidade acima do que geralmente uma marca entregaria um produto de entrada. Então o teu cliente, ele tem uma experiência wow. Da mesma forma que eu, quando for consumir carros top tiers, né, quando eu for olhar Porsche, Mercedes, Land Rover e tal, eu tenho uma percepção de qualidade ali que eventualmente eu posso achar que a Land Rover entrega uma qualidade de um interior melhor do que a Porsche entrega. Opinião minha, pode ser uma percepção que eu tenho. Então essa atenção aos detalhes, ele te faz ter a oportunidade de entregar uma experiência wow e vira um moat, vira um diferencial competitivo, né? E por fim, para fechar, o terceiro, né? O modelo de negócio tem que se adaptar ao seu tempo. Então, antes, por exemplo, a Henry Paul, ela só atendia famílias reais. Então ela atendia a monarquia inglesa, daqui a pouco ela foi atender as outras monarquias europeias, fazia roupa para Dom Pedro II, só atendia isso. Depois eles falaram, bom, não dá para eu atender só monarquia, porque as monarquias estão caindo, então eu tenho que atender agora, cara, pessoas que são também muito ricas e que têm condição de consumir. Eles começaram a atender as pessoas que são muito ricas e têm condição de consumir. Fasting forward para hoje, onde eles, por exemplo, tem uma série que eu adoro no Netflix, chama The Gentleman. Não sei se você já viu. The Gentleman? Muito bacana, velho. Eles foram escolhidos para fazer a roupa do The Gentleman e fizeram uma collab com a Netflix, lançando, como é que é cufflinks mesmo? Abotoadura, lançando, cara, gravata do The Gentleman, lançando meia do The Gentleman. Então, assim, é uma marca extremamente tradicional, é a marca de alfaiataria mais tradicional da história,
fazendo collab com o Netflix. Então a capacidade que eles têm de adaptar o modelo de negócio de acordo com o que está acontecendo com o mercado também faz com que eles tenham mais resiliência ao longo do tempo, né? Cara, olha que interessante. Eu dei uma aula um dia desses numa igreja. Me chamaram para falar numa igreja e, obviamente, quando me chamam para falar de negócio e finanças. E, nesse caso, num contexto cristão. Legal. E aí eu, então, decidi falar sobre o maior empreendimento da história. Né? Que e aí seria eu comecei a me questionar qual é o maior empreendimento da história. Eu falei, é a igreja. Né? E aí eu embasei o porquê que isso aqui é o maior empreendimento da história. Essa história começou com Jesus, que foi um único cara, entre aspas, cara, né? Uma única pessoa. E depois de Jesus, 30 depois de Cristo, a gente tinha 1000 cristãos no mundo. 1000 cristãos. Mesmo? 30 depois de Cristo. Que é, em tese, quando Jesus estava ali desempenhando os milagres dele. Sim. E aí, 100 depois de Cristo, a gente tinha 10.000 cristãos no mundo. Então é muito pouco se for para pensar. Verdade. Né? Só que 300 depois de Cristo, a gente já tinha 6 milhões de cristãos. Caramba. 6 milhões de cristãos. E a gente foi aumentando esse número, até que nos anos 2000 a gente tinha 2 bilhões de cristãos. Crescimento composto bizarro. Exato. E em 2023 a gente fechou com 2,3 bilhões de cristãos. Então quando a gente olha para isso, e uma instituição, né, que passou por todas as crises que existiram. Exato. E está presente em todos os continentes, em todo lugar, cara, dá para falar que isso aqui é um empreendimento bem sucedido. Com certeza. E aí, como você estava falando aqui, que foi um gancho ideal, você falou que o que faz com que essas empresas tenham durado tanto tempo é a qualidade e alinhamento das pessoas que estão na empresa. Perfeito. Eu comecei a me questionar nessa aula sobre o modelo de contratação. Como que as empresas contratam? As empresas elas pegam os que têm melhor currículo, que têm o melhor raciocínio lógico e que passaram por melhores empresas, etc. Só olha a habilidade técnica, né? É isso. Só que aí você pega Jesus como headhunter, ele contratou 12 pessoas no início da jornada dele. E essas 12 pessoas, elas fizeram, se eu fosse trazer a modelo de hoje, fizeram a pior faculdade, não tinham o maior raciocínio ou capacidade cognitiva necessariamente. Alguns tinham mais, outros menos, mas no geral não era o topo de linha, né? Então, no geral, o Jesus contratou de uma forma muito diferente que a maioria das empresas estão contratando hoje. Perfeito. E empresas que muita gente julga bem-sucedidas, mas que não estão aqui por tanto tempo quanto aquele grande empreendimento. Perfeito. Então eu uso um exemplo, Thales, que eu acho legal, que é se você fosse remar numa canoa, né, você tem uma velocidade máxima que você consegue atingir. Exato. Se você colocar mais uma pessoa na canoa, aumenta o peso, mas aumenta a velocidade. Perfeito. 3 pessoas, aumenta o peso, aumenta a velocidade. Que é como uma empresa, aumenta o custo, aumenta a receita em tese. Só que se você coloca uma 4ª pessoa na canoa que está remando ao contrário, cara, essa velocidade ela não só vai ser reduzida, como você vai mais devagar do que se você fosse sozinho. Perfeito. Não é? Isso daqui é o impacto de você contratar alguém que muitas vezes é bom, é o melhor remador, é o melhor de todos, mas, cara, como você disse, não tem o alinhamento da empresa. Aí você está remando ao contrário. Né? Então faz muito sentido. Foi assim que Jesus contratou, entre aspas. Né? E foi assim que eu arrumei problema com o Ministério Público. Cara, me conta esse negócio aí. Vou ver até onde eu posso falar sem aumentar o problema. E eu fui num podcast aí do Ferri, né? E aí ele perguntou, cara, como é que o G4 é tão bem sucedido, cresce tanto, em 5 anos já tá fazendo 300 milhões de receita, com 100 milhões de resultado. Vocês vão fazer 300 milhões de receita esse ano? 300 milhões esse ano, com 100 de resultado. E falou, cara, qual que é o segredo? Você nunca pegou funding e tal? Acho que você deve ser, tipo, sei lá, a EdTech que cresceu mais rápido na história e tal. Eu falei, cara, meu segredo é simples. Aí eu falei isso, né? Não quer dizer que eu concorde com isso, tá, Ministério Público? Eu falei, eu não contrato esquerdista. O que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, eu não contrato gente woke, sabe? Eu não contrato... Me define, o que seria gente woke, assim, pra você? Gente que culpa todo mundo menos ele, gente que fala assim, eu até topo trabalhar, mas eu não quero hierarquia, eu não quero ter chefe. Gente que fala, eu quero trabalhar, mas segunda e sexta eu quero home office. Puta, eu não tô disposto a trabalhar duro, eu vou ficar trabalhando duro pra enriquecer patrão, eu não tô nem aí, a vida é só uma, eu quero aproveitar a minha vida, se mandar muito em mim eu não quero. Sabe, o woke é o perdedor. Ele é, de fato, o estereótipo do perdedor. Ele escolhe perder todos os dias, porque perder dá trabalho, você tem que escolher todo dia ser perdedor. Tal qual vencer dá trabalho. Você tem que escolher todo dia ser vencedor. Então você acorda de manhã, eu e você e qualquer outra pessoa no mundo, a gente tem a mesma escolha. Eu quero ter um dia de vencedor ou um dia de perdedor? Se eu tenho um dia de vencedor, eu vou acordar. Provavelmente eu vou tomar meu café ou já treinar direto. Eu vou trabalhar. Eu vou estudar. Eu vou dedicar um tempo à minha espiritualidade.
e eu vou voltar e vou dormir, certo? O perdedor, muitas vezes, ele vai tocar ali o alarme dele e vai falar, vou dormir mais. Aí aperta o botão do snooze, dorme mais. Vou atrasar só um pouquinho, não tem problema não. Aí vai lá, sai correndo, chega atrasado na empresa, aí tem um monte de coisa que ele tem pra fazer. Não faz nada, fica enrolando, fica falando mal do colega de trabalho, fica falando mal da empresa, fica falando mal de todo mundo, fica passando informação pros outros. Dá ali 6 horas da tarde, quando muito, cai caneta, vai embora, ao invés dele, sei lá, estudar, dedicar tempo pra sua espiritualidade, dar atenção pra sua família, o que que ele vai? Sei lá, ele vai usar droga, ele vai pra um bar, ele vai fazer qualquer outra coisa, menos, de fato, focar na semana dele, pensar em produzir alguma coisa. E aí, em um determinado momento, esse cara fala assim, a vida é muito ruim, ela é muito injusta. Existem esses bilionários que ficam com todo o dinheiro do mundo e isso faz com que o mundo seja muito ganancioso. As pessoas são muito más, o mundo é injusto comigo, eu não tive oportunidade. E você entra nesse ciclo negativo e aí você forma uma vida de perdedor. E a única coisa que te sobra mesmo é isso, ter a cabeça de perdedor. O mundo inteiro é culpado, menos você por suas escolhas. Esse tipo de pessoa não contrato. Porque esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai remar ao contrário. É o tipo de pessoa que vai entrar num processo trabalhista quanto você. É o tipo de pessoa que vai pensar em formas de achar um atalho para não ter que trabalhar e conseguir ter a vida medíocre que ela tem. Ela nem quer ser bem-sucedida, porque ela nem acha que é possível. Ela só quer ter uma vida medíocre. Essa pessoa não quer trabalhando comigo, Thiago. Quem eu quero trabalhando comigo? Quem é disciplinado, quem tem valores cristãos, quem trabalha duro, quem quer enriquecer, quem quer melhorar a vida da sua família, quem quer se melhorar como pessoa. Essas pessoas hoje é 100% do G4. O G4 tem homens e mulheres ali brabíssimos, cara, como eu digo pra eles. Eles trabalham muito, velho. Trabalham duro e são recompensados por isso. Ganham acima da média do mercado, tem um programa de desenvolvimento. A maioria deles tem bons líderes que se preocupam com eles. E eles têm aqui um dono da companhia que verdadeiramente se preocupa com eles. Não tem uma só pessoa que trabalha com o G4. Você pode perguntar quem você quiser, puxa de lado, que não vai falar do quanto que eu puxo essa turma. Que eu me preocupo com eles. Que eu tenho esses papos que eu tô tendo aqui com você, com eles lá internamente. Quase toda semana. Eu tenho esse papo com os caras e falo, galera, eu morava na favela do Santa Amaro, pegava 4 conduções por dia para trabalhar quando eu fundei Easy Táxi. Eu tinha tudo para poder reclamar com o mundo. Por quê? Porque meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai é extremamente pobre, minha mãe também. Minha mãe cabeleireira, meu pai militar. Eu fui morar de favor na casa do patrão da minha avó, que eu carinhosamente chamava de vô, mas ele era meu padrinho de batismo, patrão da minha avó, empregada doméstica dele. Eu nunca reclamei. Eu nunca falei, eu não tive oportunidade. Eu construí a minha oportunidade, eu construí a minha sorte. Tudo que eu construí na vida, eu construí porque eu quis muito mais do que os outros. Eu tinha tudo pra ser mais um woke, mais um mimizento. Mas eu falei, não, eu vou tentar pra caramba. Se eu não tenho talento, e eu realmente acho que eu não sou um cara muito talentoso, eu vou outperform a galera no esforço, no trabalho duro. O trabalho duro é a única coisa que todo mundo controla, velho. A única coisa que você controla na vida é a quantidade de trabalho que você coloca ali em alguma coisa, a quantidade de esforço. E você controla também a desistência, né? Fora isso, você não controla mais nada. Então, o que eu aprendi ao longo da minha vida? Sendo um cara que literalmente saiu da favela para fundar uma empresa que foi para 35 países em 4 continentes. Se eu trabalhar duro, consistentemente, agindo de forma ética, fazendo o que é certo, uma hora vai aparecer uma oportunidade. E quando essa oportunidade aparecer, eu vou estar preparado. Agora, se eu não estiver preparado, o que adianta a oportunidade aparecer? Foi o que aconteceu. Uma hora apareceu a oportunidade. Alguém foi lá, investiu um caminhão de dinheiro na minha companhia. Pra você ter ideia, na época da Easy Táxi, 4% da população brasileira tinha smartphone. A gente tinha ali a oportunidade de pegar um Series A ali com a Rocket, né, que é um fundo alemão. No Brasil, o Series A ali em 2011 era tipo 500 mil reais. Que era dinheiro pra caramba, tá? Porque o dólar era 2,5 e não tinha mercado de VC no Brasil em 2011, então 500 mil reais era um bom Series A na época. A Rocket botou 20 vezes isso em mim, botou 10 milhões de reais. Se a gente fosse fazer uma tradução porca aqui, era como se um Series A hoje costuma ser 50 milhões de reais, é como se eu tivesse captado 1 bilhão de reais no Series A, que seria a primeira rodada de capital institucional de uma startup. Eu tinha 22 para 23 anos, mano. Foi dinheiro pra caramba. Com esse dinheiro, eu abri 18 países. Ao fim eu abri 35, mas com 10 milhões de reais eu consegui abrir 18 países na Easy Táxi. Então foi muito dinheiro ali que eu consegui falar, bom, eu vou me provar. Eu conto isso pra turma
para eles verem que eu tinha tudo para ser um woke mimizento, mas mesmo assim eu escolhi ser um vencedor. Eu quero que trabalhe comigo quem quer trilhar esse caminho, quer ser um vencedor. Eu tenho muito orgulho quando as pessoas que trabalham comigo, Thiago, depois eventualmente fica lá 3, 5 anos, sai, monta teu negócio, vira diretor de empresas. Cara, tem amigo meu que, cara, foi o primeiro CMO do Nubank, que foi meu estagiário, outro que fundou startups que valem centenas de milhões altas, como em casa, o Gustavo Vaz, que trabalhou comigo na EasyTaxi. Cara, turma que trabalhou comigo na Singu, fundando companhia. Turma que trabalhou comigo no G4, que sai, vai fundar outra companhia, vai ser diretor de outras empresas. Eu tenho orgulho de ser esse líder que forma pessoas e se preocupa com pessoas. Agora, eu não consigo formar quem não quer ser formado. Então, eu tenho um cuidado muito grande com esse alinhamento de valores. Assim como o Cristo ensinou pra gente, que sim, a habilidade social e o alinhamento de valores ela é mais importante que a habilidade técnica. Óbvio que se eu puder combinar os dois melhor ainda, né? Eu sigo isso, à risca, na minha companhia. Cara.